alegria, temor no meu coração, que eu estou aqui para compartilhar algo que o Senhor vem ministrado no meu coração, desde o momento que me foi dada a oportunidade, foi me dado esse desafio de estar compartilhando algo com vocês. E eu pedi do Senhor mesmo que fosse algo do coração dele, o que Ele queria ministrar no meu coração primeiro, para poder estar passando para vocês. E em meio a uma etapa agora da minha vida, né, que as coisas estão mais corridas, o tempo está mais escasso, Deus me trouxe o versículo 1 do tema do nosso acampamento, que fala assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, que constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Então, nesse versículo, amados, tem 5 pontos que assim, o Espírito Santo ressaltou no meu coração, que eu vi, que eu quero estar compartilhando com vocês aqui hoje. O primeiro ponto está logo já no começo desse versículo, que fala: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, lendo, né, já foi falado aqui sobre isso, o André comentou sobre isso ontem já, e eu estava compartilhando até com o Tainan, né, que assim, Deus, amados, Ele não é redundante. Muito pelo contrário, quando às vezes está sendo repetido o mesmo assunto, né, ou Ele está querendo enfatizar algo a nós, ou Ele ministra de formas diferentes. E nesse caso, o que ficou claro para mim, né, no contexto de Hebreus, o autor traz essa grande nuvem de testemunhas, que é no contexto do capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé, que é Moisés, Abraão, Isaac e todos os que nós conhecemos, que lemos ali no capítulo 11. Mas, às vezes, pode dar a impressão que fica muito longe, né, de nós. Por exemplo, a vida de Moisés, a vida de Abraão, às vezes pode ficar muito longe de nós, pode vir isso no nosso coração. E lendo, né, meditando em Hebreus, Deus me trouxe no coração também que esse incentivo que nós devemos olhar na fé, na vida dos irmãos, também o autor traz para muito próximo de nós, que é no capítulo 13. No capítulo 13, a partir ali, especificamente, no versículo 7, que ele fala assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, amados, o autor nos deixa muito claro a respeito dos guias, né, que nós precisamos estar imitando, olhando a vida, a carreira deles. Então nós muitas vezes não precisamos ir, né, devemos também, mas não precisamos ir até olhando Moisés, Abraão. Nós podemos estar pegando esse incentivo de fé, de uma vida com o Senhor, da vida do João, da vida do Dani, do André, dos nossos discipuladores, para que nós realmente sejamos incentivados para essa vida de disposição para o reino. E incentivados, o autor está querendo incentivar-nos para quê? Nesse começo do versículo. Para que nós precisamos desse incentivo? Do que ele está querendo tratar com as nossas vidas, falando desse incentivo? Logo, aqui que vai para o segundo ponto que eu destaquei nesse versículo 1 de Hebreus, que esse incentivo nada mais é para a carreira que nos está proposta, a carreira que nos foi dada.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Essa carreira que nós, como naturalmente da nossa vida, quando temos um objetivo, quando temos uma meta, nós precisamos ter conhecimento dessa meta, desse objetivo, para que nós consigamos ter êxito nesse objetivo. E também não é diferente nisso na vida cristã, na vida com o Senhor. Então, como já foi ministrado, veio testificar com muita graça, a partir da decoração também, toda carreira, toda essa corrida, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E também na vida, na nossa corrida da vida cristã, não é diferente. Aleluia, Jesus. Qual que é o começo da nossa carreira? Qual que é o ponto de partida dessa nossa carreira na vida com Deus? Aleluia. Nicole, cadê a Nicole? A Nicole não está. A Nicole comentou a respeito disso ontem. Trouxe com muita graça que o começo, o ponto de partida dessa carreira, dessa vida com Deus, é a partir do momento que nós compreendemos, entendemos que nós vivíamos numa vida de pecado e a partir daí nos arrependemos genuinamente, nos arrependemos, metanoia, a gente tem a transformação da nossa mente e entendemos, compreendemos a necessidade de nós morrermos para essa velha vida, de nós morrermos para essa velha vida. E Pedro deixa isso claro, respondendo, à multidão que questionou a ele, dizendo assim, em Atos 2, 38, versículo bastante conhecido de todos nós, aleluia, Jesus, que fala assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, amados, o ponto de partida da nossa carreira, dessa carreira que nos está proposta, é no arrependimento, no batismo, na morte, na nossa velha vida na cruz com Cristo. E a partir desse momento, nós somos enxertados em Cristo. Só a partir daí nós somos capacitados para percorrer essa carreira. E tem um versículo que fala a respeito disso, que é o de Gálatas 3:27. Que diz assim, aleluia, Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a partir do momento que nós somos batizados em nome de Jesus, nós somos enxertados em Cristo, somos revestidos de Cristo. Cristo, que Ele é o único caminho, Ele é o único caminho para Deus, para a vida eterna, para essa carreira que nos está proposta. Que fala, que é o versículo de João 14,6, que todos nós conhecemos. E essa carreira, ela também tem um fim, ela tem uma recompensa, ela tem uma conquista. E então, para quê que nós precisamos, de tudo isso? Ela tem um fim, uma conquista, e ela tem um meio. O que nós não podemos nos confundir, que a partir desse ponto de partida, a partir desse começo do batismo, o batismo ele não é um bilhete de entrada para o céu. Ele não é um bilhete de garantia para o céu. Muito pelo contrário, como eu já disse aqui, ele é apenas o começo da nossa caminhada, o começo da nossa corrida para com a vida com Deus. É uma vida de renúncia diária, uma vida de colocar as nossas vontades na cruz diariamente. E o texto que eu quero que vocês abram comigo, deixa isso muito claro, que Paulo cita em 2 Coríntios 7:1. Aqui com os irmãos. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade
no temor de Deus. Paulo se refere à promessa de sermos coerdeiros com Cristo, sermos filhos do Senhor Todo-Poderoso, ali no versículo 18. Então, não é à toa que Paulo fala que nós precisamos nos aperfeiçoar nessa carreira, nos aperfeiçoar na santidade, nos livrando, né, de todo pecado, renunciando à nossa vida diariamente. E também, nesse mesmo âmbito, João, ele deixa claro um parâmetro para nós sabermos o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, dessa carreira, dessa santidade, que é em 1 João, no finalzinho do 5 ao 6, que ele fala assim: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Este também deve andar como ele andou. E tudo isso, amados, só se torna possível a partir do momento, novamente, que somos enxertados, recebemos o Espírito Santo, que habita em nós, que eles que nos instrui a toda a verdade e a vontade do Senhor. E a partir desse momento que percorremos essa carreira, qual que é o fim dessa carreira? Qual que é a conquista desse nosso objetivo? Aleluia, Jesus. Aleluia. Um texto que é muito profundo, né, que os irmãos também conhecem, que é de 2 Timóteo 4, 6 e 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Aleluia. Mesmo Paulo, né, estando perto de ser decapitado, eu imagino a alegria e a exultação de Paulo, na certeza que a carreira dele foi completada, que ele combateu o bom combate, que ele venceu os obstáculos, e na certeza da coroa da justiça, que é o que lhe está proposta, que é o alvo e o objetivo da nossa carreira, da nossa corrida com o Senhor. E um terceiro ponto, que deste versículo, que o autor, né, ele identifica alguns dos obstáculos que nós precisamos superar, né, nessa corrida. Que a primeira parte fala assim: desembaraçando-nos de todo o peso. É importante ressaltar que de todo o peso e do pecado, que não é desembaraçando do peso do pecado, né, somente, que são duas coisas diferentes. Então, mas qual que é a diferença entre esse peso e o pecado? Por que Deus nos alerta para essas duas vertentes nesse versículo? Como foi citado aqui ontem, né, já foi ministrado, nós temos recebido dessa mesma palavra, esse peso, ele pode, Deus alerta sobre esse peso, nos alertando de medos, de mentiras em relação à nossa vida, em relação à nossa filiação com Deus, em relação ao que nós somos chamados a fazer, a vida que nós fomos chamados, né, a viver em Jesus, que às vezes nós não somos capacitados. Isso são todas mentiras que elas são vencidas com a luz da verdade da palavra de Deus na nossa vida. Nós não podemos deixar essas mentiras que elas tomem conta, que elas inflem a nossa alma, nos desviando do foco, nos desanimando, mas precisamos buscar no Senhor, na palavra, que é a verdade a respeito de quem nós somos, né, o que nós podemos fazer e o que realmente nós vamos viver essa carreira em Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Essa é uma estratégia clara, né, de Satanás, que procura nos desviar do foco.
mas esse peso também ele pode ser ele pode ser gerado na nossa vida de maneira muito mais sutil. Muito mais sutil nas nossas vidas através das distrações que foi citado aqui, né, das distrações das nossas vidas. E a respeito disso, nós precisamos estar atentos naquele versículo de 1 Coríntios 6,12, né, que nos fala que todas as coisas, elas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, porém não me deixarei dominar por nenhuma delas. E na Bíblia, ela tem alguns exemplos muito claros dessas sutilezas, né, dessas distrações que podem estar tomando o lugar de Deus na nossa vida. Um desses exemplos que eu quero citar é o exemplo de Marta e Maria, né, que está em Lucas a partir do 38. Eu vou ler aqui rapidamente com os irmãos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, amados, esse é um exemplo claro que muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia, né, ocupados, com a mente cheia. E esse é um exemplo que fala a respeito da história do tempo de Jesus, a respeito de Marta, que ela já se encontrava ansiosa e preocupada com o serviço e muitas outras coisas. Quanto mais distrações nós temos nos dias de hoje, quanto mais informações, quanto mais comparações que o diabo pode lançar na nossa mente nos dias de hoje. E quais são que podem ser essas distrações? Né, nós estamos gastando o nosso tempo, nós estamos nos distraindo com o que nesses dias? Temos hoje muitas coisas que podem nos levar a isso, como Netflix, WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o YouTube, entre muitos outros, ou mais sutis ainda, que é o que o Senhor vem ministrando no meu coração. Muitas coisas, além de serem lícitas, elas nos parecem muito boas, que é, no caso de uma busca de uma situação financeira melhor, ou nós como jovens, de uma vida profissional. Porém, isso não pode tomar o lugar de Jesus, o tempo com Jesus na nossa vida. Tem o exemplo também de Êxodo, que Deus deixa muito claro, né? O faraó ali representado como figura de Satanás, né, na vida dos hebreus, manda encher os hebreus de serviço. Manda encher os hebreus de serviço, de ocupação, para que eles não tivessem tempo de ouvir a voz de Deus. Amados, isso é uma coisa que realmente preocupa o meu coração, até mesmo conversando, trocando ideia com o Luquinha. Muitas vezes eu vejo cada dia mais novo, 14, 15 anos, trazendo uma vida cheia de afazeres, ocupada, ou já um cansaço excessivo. Isso nós precisamos, amados, estar atentos, que nós não podemos nos distrair, nos desfocar do alvo, que é Jesus Cristo, de uma vida com Ele. Aleluia. Nós não podemos gastar nosso tempo, nem que seja em estudo, não que seja ruim, nós devemos ser exemplo em todas essas áreas, mas a nossa vida, o intuito principal da nossa vida é Jesus, é uma vida com Deus. Inclusive, em próprio Hebreus, nos exorta sobre isso, que é em Hebreus 13:5, que ele vai falando, né, os nossos deveres sociais, que precisamos abrir mão aqui. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos
com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca mais te abandonarei. Então, em Hebreus mesmo, ele já cita, e essa avareza, que é o amor ao dinheiro, não é uma avareza descontrolada, uma ganância por dinheiro. Muitas vezes, por experiência própria, você se pega pensando: nossa, eu precisaria, sei lá, ter um carro melhor, eu precisaria ter uma casa melhor, eu preciso ter um salário melhor, ou preciso estar em tal faculdade, sendo que Deus nos alerta para olharmos para o que verdadeiramente importa, que é estarmos aos pés de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Novamente, amados, nós estejamos atentos a essa palavra de 1 Coríntios 6,12, que todas as coisas nos são listas, porém nem todas convêm, não podemos nos deixar dominar por elas. E ele fala a respeito também do pecado que tenazmente nos assedia, constantemente nos assedia. Amados, não há pecado na ansiedade, não há pecado na preocupação. Porém, não há na preocupação estarmos estudando, buscando uma vida, uma carreira melhor, ou mesmo até, dependendo do conteúdo, estar assistindo algum filme no Netflix. Porém, quando esse peso ele passa a nos desviar do foco, ou seja, nós começarmos a andar ansiosos, a andar preocupados, a andar somente assistindo cheio de Netflix e tomando o lugar de Jesus, esse peso ele se torna pecado nas nossas vidas e nos desvia do caminho. Aleluia, Jesus. Nós precisamos, amados, nos encher, como foi citado na música, que eu fui muito tocado, né? A única coisa que sustenta, que satisfaz a nossa alma é Jesus Cristo. E nós precisamos estar nos enchendo a nossa alma de Jesus, não das coisas do cotidiano, com preocupações, mas colocando tudo isso diante de Deus, diante da cruz, diante aos pés de Cristo, para que nós sejamos cheios dele, nossa alma esteja em paz nele. E em Mateus 6, 25 a 24, o próprio Jesus, ele nos instrui a isso. Nos instrui a estarmos em paz, em confiança nele, na providência que ele tem para as nossas vidas, que se manifesta todos os dias. Nós, amados, somos constantemente tentados a pecar todos os dias, tentados a abrir mão do tempo com Jesus para investir em outras coisas. Nós somos tentados a nos desviar do foco todos os dias, buscando em outra coisa enchermos as nossas almas, em outros meios encher as nossas almas. Aleluia. Pela própria inclinação da nossa carne ou por estratégia de Satanás. Mas nós cristãos, somos chamados a viver no Espírito, a andar no Espírito de Cristo, que habita em nós. Versículo de Gálatas 5, 16 e 17. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A nossa carne, ela milita contra o espírito. E trazendo para o contexto da corrida, né, a qual o autor de Hebreus exemplifica, esse pecado, ele tem um significado, um dos significados dele é realmente nos desviar do caminho da vida eterna, o caminho que nos foi proposto. Nos desviar da santificação, o a Assembleia citou aqui já também, nos desviar da santificação, a qual ninguém verá a Deus, Hebreus 12, 14. Mas, amados, em tudo isso nós podemos buscar socorro em Jesus. Em toda tentação, em todo pecado, em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas do dia a dia,
nós temos a quem recorrer, que é Jesus. Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O sumo sacerdote Jesus, que ele conhece as nossas fraquezas e conhece as nossas necessidades. Antes, este sumo sacerdote foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. Nele nós podemos, amados, nós podemos e vamos vencer. E o quarto e penúltimo ponto que me chamou muita atenção foi na palavrinha simples ali no meio, que é corramos, que buscando o significado disso, né, no grego, ali no contexto mesmo que estava inserido, corramos significa estar em constante movimento, estar sempre em movimento. Então, esse corramos é como nós devemos percorrer essa carreira. Nós precisamos sempre estar constantes, como o André citou aqui ontem. Nós não estamos, a carreira que nos foi proposta não é uma carreira de 100 metros rasos, igual do Bolt, né? Mas que é uma carreira de explosão, ou uma vida assim que nós levamos de uma unção, de palavras só em dias de acampamento, ou em dias de culto. Porém, nós somos chamados a crucificar nossa carne e percorrer essa carreira numa corrida que ela está muito mais semelhante a uma maratona que exige de nós uma constância na vida com o Senhor. Constância no quê? Foi citado aqui ontem com muita graça, constância na vida de oração, a constância no serviço ao reino, na leitura da palavra, a constância que o próprio autor de Hebreus cita a partir do 13, constantes no amor, na hospitalidade, compadecendo-se no amor fraternal, que significa que nós precisamos estar compactuando, sentindo das mesmas dificuldades que os nossos irmãos. Aleluia, precisamos ser constantes nessa vida. E o que precisamos, o que nós necessitamos para conseguir percorrer essa carreira que nos está proposta? O que nós precisamos para conseguir chegar ao alvo? O que nós necessitamos? Aleluia, Senhor Jesus. Isso envolve o último ponto que Deus colocou no meu coração, que fala assim, no final do versículo: corramos com perseverança. Amados, perseverança, que é o que nos vai fazer chegar até o final dessa carreira, vai ser a prova de que nós vencemos os obstáculos, que nós conseguimos chegar ao alvo, objetivo, receber a coroa, estamos aptos a receber a coroa da justiça em Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. E isso, amados, é o que Deus tem ministrado no nosso coração, no meu coração, esses dias. E Deus tocou no meu coração que nós temos incentivo, nós temos a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, que nós possamos ser animados, incentivados como jovens, amados. Como jovens, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração é que a nossa geração, ela não é nova demais para começar. Olha para a vida desses irmãos, essa geração não é nova para começar, que vocês não se deixem desaperceber de tudo que Deus tem feito, tem movido, que vocês são escolhidos desde já, a viver uma vida em abundância, uma vida renunciando às vontades da carne na escola ou em festas, em prol de uma vida, de uma recompensa muito maior, uma recompensa que não se compara a nenhum prazer do dia a dia, o prazer que o mundo nos oferece. Amados, o diabo, ele só tem uma arma contra as nossas vidas: a mentira. A tentativa dele é de nos iludir com a beleza do pecado, nos distrair com as coisas lícitas dessa vida, trazendo peso para nossas vidas, tirando o foco da nossa carreira que está proposta, que é caminharmos constante em Jesus, numa vida de santificação diária, uma vida de renúncia diária, todos os dias,
desembaraçado, andando constantemente, não uma vida só de acampamento. É claro que tudo isso é muito válido, mas a oração do meu coração, que precisa ser do nosso coração, é que nós busquemos realmente essa constância no nosso dia a dia, do arroz com feijão, que é o que nos sustenta no trabalho, na faculdade, para que nós conseguimos constância e possamos perseverar na carreira que nos está proposta, não desanimando, lançando fora toda mentira com a verdade da palavra, para que nós consigamos perseverar e atingir o maravilhoso alvo da nossa carreira, em nome de Jesus, que é a vida eterna, a coroa da justiça. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos.